Primeira rodada de reuniões com os aplicativos sobre as tarifas. Meu nome é Marlon, sou motorista Uber e esse vídeo é para falar sobre o resultado daquela pesquisa que vocês preencheram aqui e para falar como é que foi essa primeira rodada de reuniões com os aplicativos. Eu, junto com o Duda, presidente da associação AMASP, fizemos essas reuniões. As reuniões foram com a Uber, Cabify e 99. E primeiramente, muito obrigado a você que respondeu a pesquisa. Você contribuiu para essa reunião com os aplicativos. No total, 29.677 motoristas responderam à pesquisa. Segundo a Uber, existem 500 mil motoristas no Brasil. Sendo assim, 5,93% dos motoristas do Brasil responderam essa pesquisa. Daí eu pergunto para você, esse número foi o bastante? Sim ou não? Bom, em se tratando de uma pesquisa, 5,93% de amostragem representa com fidelidade aí o 100%, ou seja, todo esse universo de 500 mil. Mas como abaixo assinado, esses 5,93% realmente não foram bons. Eu vou mostrar para vocês aqui o mesmo relatório que foi mostrado para os aplicativos Uber, Cabify e 99. E depois eu vou falar como foi a posição de cada aplicativo sobre o aumento das tarifas. Vamos ao relatório. Primeiramente, a gente perguntou para vocês qual era a sua região, né? E aí vocês vão acompanhando aqui do ladinho. 52% disse que está na região sudeste, ou seja, 52% dos 29.677 disse que está na região sudeste, 17% na sul, 15% no nordeste, 10% no centro-oeste e 5% na região norte. Foi perguntado também qual o combustível o motorista mais utiliza. 54% utiliza gasolina, 31% utiliza álcool e 15% utiliza GNV. A intenção dessa pergunta era saber quantos por cento dos motoristas são afetados pela super alta dos combustíveis, o álcool e a gasolina. Então 85% dos motoristas são afetados por isso. 15% roda no GNV, esse número me surpreendeu, eu achei que era menos. Aliás, eu super recomendo o GNV. Todo motorista de aplicativo que trabalha com GNV é um motorista que tem menos prejuízo com combustível e tem, por consequência, mais lucro. Vale bastante a pena ter GNV no carro. É um jeito de driblar o custo do combustível. Quanto aos ganhos do motorista, né? Eu perguntei ali se dividindo os seus ganhos semanais pelas horas online semanais, qual era o ganho médio por hora do motorista. E 50% dos motoristas responderam que ganham de 20 a 25 reais por hora online, 39% respondeu que ganha menos de 20 reais por hora online e 11% respondeu que ganha mais de 25 reais por hora online. Aqui eu faço uma observação que o curso Motorista Top ensina justamente como ter um faturamento maior do que 25 reais por hora online, através principalmente de técnicas de posicionamento. Ou seja, se você quiser aprender como ficar entre esses 11% dos motoristas mais tops, tem aqui no primeiro comentário embaixo do vídeo um link para você se inscrever e poder receber mais informações sobre o curso. A pesquisa também perguntou em relação à opinião dos motoristas de qual o aumento da tarifa seria justo, tanto para motorista quanto para passageiro. E 12% disse que um aumento justo seria de 10%, 39% disse que um aumento justo seria de 20%, 31% falou que o aumento deveria ser de 30%, 10% dos motoristas falaram que tinha que ter um aumento de 40% na tarifa e 9% dos motoristas disseram que tinha que ter um aumento de 50% na tarifa. Ou seja, a maioria, 39%, achou que um aumento de 20% aí já seria suficiente. Na pesquisa também foi perguntado com quais aplicativos você trabalha, você motorista trabalha. Bom, 97% diz que trabalha com Uber, 59% diz que trabalha com 99 Pop, 16% com Cabify e 5% trabalha em outros aplicativos. Sobre os ganhos, a pesquisa também perguntou qual era a satisfação em estrelinhas com os ganhos do motorista. Então você, motorista, em estrelinhas, o quanto você estaria satisfeito? Bom, a média deu 2,63 estrelinhas, bem baixa, né? Na reunião com os aplicativos não foi mostrado apenas o resultado dessa pesquisa, foi mostrado outros números, como por exemplo o aumento do preço do combustível. Acompanha aqui do lado esse gráfico que eu mesmo montei, tá? Com base nos dados da Agência Nacional do Petróleo, do preço vendido ao consumidor nos postos de combustível, o preço médio na cidade de São Paulo. Então a gente está acompanhando esse gráfico, você vê que na ponta do gráfico mais à direita,
você está vendo um super aumento, né? Então, na verdade, ali desde junho de 2017, onde o combustível estava em 3,23, né? Em fevereiro foi parar em 3,95, o que representa um aumento do vale ao pico de 22,27%. Sabemos que em outras cidades o preço do combustível, da gasolina, ainda pode ser maior, às vezes quase R$5. O preço aumentou muito depois que o presidente Temer resolveu cobrir o buraco da corrupção da Petrobras, com, mais uma vez, os brasileiros pagando o preço da corrupção. Podemos olhar também nesse gráfico que nos meses de abril de 2016 e no mês de também março e abril de 2017, é uma época que o preço do combustível começa a cair, né? Então aconteceu nos 2 últimos anos atrás, 2016 e 2017, março e abril, o preço do combustível diminuiu, começou a cair. Esperamos que talvez aí em março, ou março já está acabando, mas abril também possa cair. O Brasil vive uma instabilidade política e econômica em relação à Petrobras, mas cabe aí a esperança de que também o preço diminua. Também apresentamos para os aplicativos um gráfico do G1 sobre o aumento dos combustíveis. Dá uma olhadinha aqui, né? Esse gráfico ele vai até dezembro de 2017, né? E mostra aí o preço médio do combustível no Brasil inteiro. Tá certo? Então aí passando o preço médio, passando dos R$4. Me surpreendeu que todos os aplicativos já conheciam esse gráfico do G1. Ou seja, eles já estavam monitorando aí o preço do combustível com base até nesse gráfico. Além disso, apresentamos uma suposta correção do quilômetro do UberX com base em índices como IGPM e IPCA. Considerando o quilômetro do UberX aqui em São Paulo de R$1,40, esse preço de R$1,40 foi colocado em outubro de 2015, quando aqui em São Paulo teve uma redução de tarifas. E aplicando a correção do IGPM desde outubro de 2015 até fevereiro de 2018, daria um reajuste de 11,74% e o preço do quilômetro deveria ser R$1,56 se fosse corrigido pelo IGPM. Se fosse corrigido pelo IPCA, seria um aumento de 13,18%. Que daí daria um quilômetro do UberX aqui em São Paulo R$1,58. Bom, tudo isso foi mostrado para os aplicativos Uber, Cabify e 99 nessa ordem. Vamos às respostas dos aplicativos? Estão preparados? Bom, a primeira reunião foi com a Uber e a Uber disse que está sempre aberta a ouvir os motoristas. Isso foi a posição deles. E que eles estão analisando esse aumento alto que teve no combustível durante os últimos meses. Em outros países existe um histórico de aumento de tarifas. Não por esse motivo, por diversos motivos. Mas cada caso é um caso. Ou seja, o aumento da tarifa não é algo descartado. Mas eles disseram que eles estão analisando e estão ouvindo os motoristas em relação a isso. Em relação a ouvir os motoristas, eles destacaram a construção lá do Bolsão de Guarulhos de São Paulo, onde os motoristas reclamavam bastante das condições de espera por corridas lá em Guarulhos e eles construíram aquele bolsão. Eles quiseram dizer com isso que sim, ouvem os motoristas e fazem coisas quando eles entendem que precisa. É isso que eles disseram. A Uber também destacou que, mesmo não tendo um aumento na tarifa, os motoristas tiveram um aumento de ganhos por hora online. Eu estou só aqui dizendo o que eles falaram para mim. Eles argumentaram que, por exemplo, não são bem esses números precisos, tá? Mas que em um ano atrás, a cada hora online do motorista, por exemplo, ele tinha 30 minutos de corrida médio, né? Ou seja, 30 minutos com o passageiro dentro do carro que estava ganhando dinheiro. Hoje esses números são maiores, ou seja, a cada uma hora online, por exemplo, 45 ou 50 minutos do tempo o motorista passa com o passageiro dentro do carro e, por consequência, faturando mais por hora online. E dessa forma, segundo o relatório deles, o motorista tem um aumento de ganhos, um aumento de faturamento por hora online. Veja que esse foi um argumento utilizado pela Uber para mim. Mas em relação a esse argumento específico, eu peguei 5 motoristas que eu conheço mais de perto e que controlam os ganhos deles bem de perto também, através de planilhas, documentando horas online, ganhos, etc. E eu pedi que eles analisassem esse progresso na planilha deles. A planilha desses 5 motoristas mostrou que realmente teve um ganho e que esse ganho teria sido entre 4% a 8%. Alguns teve um 4%, 5% e 2 com 8% e outro com 7%. Foi isso que aconteceu. Isso de um ano para cá, apenas no caso desses 5 motoristas, tá? 5 motoristas é pouco motorista para representar os 500 mil, mas acredito sim que tenha tido algum ganho por hora melhor do que um ano passado para cá. Mas calma lá, ainda não acabou. A Uber também disse que prefere ajudar o motorista a reduzir custos
do que aumentar a tarifa e que, portanto, eles estão trabalhando com parcerias para ajudar a diminuir os custos do motorista, parceria com combustível, óleo, pneu, enfim. Bom, isso foi o que a Uber falou para eu e para o Duda, que estava na reunião. Vamos falar agora dos outros dois aplicativos, a Cabify e a 99. Ao apresentarmos os dados para a Cabify, os dados do relatório, a Cabify veio com o mesmo discurso da Uber, de que a Cabify monitora os ganhos dos motoristas frequentemente e que mesmo tendo diminuído os incentivos que a Cabify dá, o ganho por hora do motorista tem aumentado no último ano, mesmo sem as promoções. A Cabify sempre tinha bastante promoções e hoje ela tem bem menos. E ela disse também que acompanha frequentemente os ganhos dos motoristas para saber se está tendo uma evolução, mesmo não aumentando as tarifas e mesmo não tendo as promoções. A Cabify também disse que ela já pratica a maior tarifa do mercado, e nesse caso não faria muito sentido ela aumentar mais ainda. E ela também disse que também está trabalhando na redução de custos dos motoristas, através de parcerias que ajudam o motorista a ter menos custos. Inclusive, apresentaram para a gente o gerente de parcerias e o Duda e eu podemos trocar um papo com ele. Basicamente, o mesmo discurso da Uber foi o discurso da Cabify. Vamos falar agora da 99 Pop. E exatamente como as outras duas, Uber e Cabify, a 99 se posicionou dizendo que frequentemente monitora os ganhos dos motoristas e que no último ano percebeu um aumento dos ganhos por hora online do motorista. Nesse monitoramento, a 99 percebeu que algumas cidades aí estavam precisando de algum reajuste e eles aumentaram alguns centavinhos em algumas cidades. A 99 falou também que eles têm a menor taxa do mercado, ficando assim uma parte maior de ganhos para os motoristas em relação aos outros aplicativos. Assim como as outras empresas, a 99 disse também que está trabalhando num programa de parcerias para ajudar a reduzir o custo dos motoristas. Nessa primeira rodada de reunião com os aplicativos, os 3 aplicativos apresentaram exatamente o mesmo argumento, de que mesmo não tendo aumento nas tarifas, os motoristas têm tido ganhos maiores, têm tido uma evolução no ganho por hora online. Bom, com base nisso, eu criei esse gráfico aqui na frente deles, até para demonstrar o meu pensamento. Nesse gráfico mostra 2 linhas, a de faturamento e de custo. Mas esse custo também não é só custo operacional, seria custo de vida. Digamos que sim, digamos que realmente os aplicativos têm razão e que esteja aumentando aí o faturamento do motorista em relação ao tempo. E aí o que eu quis mostrar para eles foi que o custo de vida e também operacional do motorista também está aumentando. E esse custo aumenta numa velocidade maior do que o faturamento dos motoristas. Sendo assim, a margem de lucro, digamos assim, que é o espaço que tem entre essas 2 retinhas aí, está diminuindo com o tempo. E que existem 2 formas de melhorar essa margem de lucro, ou aumentando o faturamento do motorista, ou ajudando a reduzir os custos. Os aplicativos se demonstraram bem dispostos a fazer essa redução de custos. Então, eu, junto até com o Duda, que estava comigo, vamos até alimentar os aplicativos de informações sobre que tipos de custos pode ajudar o motorista. Eu confesso que não foi nada fácil fazer essa reunião com os aplicativos, foi bem difícil. Mas eu fiquei feliz também que não foi só eu e o Duda que fizemos essas reuniões. Teve outros grupos de motoristas que também fizeram reuniões com os aplicativos, justamente para discutir esse assunto das tarifas. Talvez eu e o Duda sejamos pessoas que conseguiram falar com os 3 aplicativos. Mas eu percebi que cada aplicativo tem um certo grupo de motoristas que eles conversam, que ouvem. Esses motoristas passam feedback também para os aplicativos. Eu acho que o diálogo, a conversa, é sempre a melhor solução. Com o diálogo se busca um entendimento. Tem gente que não consegue ter diálogo com nenhum app e também nem tenta. E daí fica reclamando na internet e colocando motoristas contra os aplicativos. Eu acho que o caminho não é esse. As empresas não vivem sem os motoristas e os motoristas não vivem sem as empresas. Então ficar colocando motorista contra aplicativo não é a solução. Ouvi gente também dizendo que se a Uber aumentar as tarifas, os outros aplicativos também aumentariam. Bom, com base nessa afirmação, eu perguntei diretamente para os aplicativos: 99, se a Uber aumentar, você também aumenta? Cabify, se a Uber aumentar, você também aumenta as tarifas? Bom, os outros aplicativos responderam que não, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que cada aplicativo analisa os ganhos dos seus motoristas e que trabalha o valor das tarifas com base nos ganhos do motorista também e com base também no que os passageiros podem pagar. Eu perguntei para os aplicativos e tive essa resposta. Então esse argumento aí que se a Uber aumentar, os outros aumentam, é furada, isso não acontece. Até porque se a Uber aumentar, os passageiros vão procurar os aplicativos mais baratos, né? Então vai aumentar os passageiros dos outros apps. Então não acredito realmente que os outros apps vão aumentar
por conta de que a Uber aumentou. Outra hipótese que alguns têm dito é que basta os motoristas não trabalharem mais na Uber e trabalharem nos outros aplicativos, que vai faltar motorista na Uber e por isso a Uber vai aumentar as tarifas. Olha, na prática, quem fala isso está apenas tirando a sua responsabilidade e jogando para o motorista. Eu acredito na competição entre os aplicativos, ou seja, os aplicativos que têm melhores condições para motoristas e passageiros atraem mais motoristas e passageiros, mas normalmente o boicote não funciona. Na pesquisa que eu fiz, 97% dos motoristas trabalham com a Uber e 59% trabalham com a 99. Ou seja, se todos os motoristas que trabalham nos dois aplicativos trabalhassem só na 99, ainda existiria 38% de motoristas que ficariam online na Uber. E esses caras estariam aproveitando o dinâmico. Além disso, qualquer discurso que comece com "e se todos os motoristas fizessem isso, fizessem aquilo outro", esse discurso é sempre uma utopia. Afinal, menos de 6% respondeu ao questionário. Em algumas cidades, menos de 1% chegou a estar presente nas manifestações. Manifestações que eram importantes justamente para garantir a existência do trabalho de motorista de aplicativo. Ou seja, se nesses casos todos os motoristas não participam, então é uma utopia tentar dizer qualquer ação que envolva todos os motoristas. Como eu sempre digo, tem gente que só reclama, só fala o que você quer ouvir e não assume a responsabilidade. Falar é fácil, difícil é fazer. E parabéns a todos aqueles motoristas que fazem. Aqueles motoristas que foram lá para Brasília, aos motoristas que fazem reuniões com apps reivindicando qualquer coisa, sempre na linha do diálogo. Esses motoristas fazem. Um parabéns também aos motoristas e associações que, através de parcerias, tentam reduzir os custos aí do motorista. Esses fazem, os outros só falam. As reuniões com os aplicativos ainda não acabaram. Essa foi só a primeira rodada e eu acho que isso ainda vai bem longe. Eu mesmo estarei acompanhando todos os aplicativos e qualquer coisa venho com vocês aqui com novidades. Vejo você numa próxima dica, num próximo vídeo. Valeu!